Saudações, mestre Leider. Tenha um bom dia, gente bonita. São 10 horas da manhã em Goiás, 30 graus. Hoje vai ser um dia quente. Mas a partir de depois da manhã vai ser bem mais. As temperaturas vão chegar a 38 graus na sombra durante uma semana. Então a gente tem que aproveitar que 30 graus comparado ao que virá, tá fresco. Bom, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. O que eles querem é fazer igual fizeram nos Estados Unidos, né? Teve uma região do Texas destruída por um furacão e as pessoas, quando pediam fundos emergenciais para reconstruir as vidas delas, tinha que assinar um documento se comprometendo a não boicotar o Estado de Israel. Vocês têm noção do que é isso? O dinheiro dos impostos que o povo paga só vai ser entregue ao povo em momentos de necessidade do povo, se o povo desse país aceitar não boicotar o Estado de Israel. Quer dizer, as pessoas estão pagando impostos para que os interesses de outro país, de uma nação estrangeira, prevaleçam sobre os interesses da própria população. É isso que eles querem? Provavelmente sim, né? Esses deputados de extrema-direita, esses bolsonaristas que conspiraram contra o governo brasileiro, contra o povo do Brasil, estão querendo transformar isso aqui nos Estados Unidos. Um país governado à distância por outra nação. Colocar os impostos, a extrema-direita adora falar de imposto, né? Ama falar de imposto, que imposto é roubo, que imposto não sei o quê. Você pagar imposto para outro país estrangeiro é o quê? Será que a extrema-direita concorda com isso? Eu não concordo. Fica claro que o Estado de Israel conspirou contra o governo brasileiro com o apoio de agentes nacionais. No caso, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e seus aliados. Então, quem puder, entra com a notícia crime no Ministério Público Federal, porque o que o Jair Messias Bolsonaro fez é traição, certo? Você conspirar com um governo estrangeiro contra o próprio país tem nome, isso é traição. Perfeito? Então, Jair Messias Bolsonaro é um traidor. Quanto ao que o Estado de Israel, na figura do embaixador, fez, isso é interferência é assunto interno. É também conspiração contra o governo, contra o Estado. Ele, evidentemente, deveria ter sido expulso. O Brasil tem que romper relações diplomáticas com Israel imediatamente. Não tem muita conversa quanto a isso, não tem, sabe? O que aconteceu foi que provavelmente algum mané qualquer, né? Está cheio desses otários, jovem, né? Teve uma ideia de jirico, né? E resolveu achar que fazia parte do Hezbollah. E aí, como nós somos espionados, né, pelo Mossad, já que a nossa Polícia Federal é incapaz de garantir nossa soberania, ou não quer mesmo, né, porque ficou claro no episódio terrorista de verdade, quando só não houve uma tragédia no aeroporto de Brasília, não por causa da Polícia Federal incompetente, mas por causa de um caminhoneiro. Certo? Isso porque os bolsonaristas estavam anunciando aos quatro ventos atitudes terroristas e surpreendentemente estou sendo irônico, né? Por surpresa de 0 pessoas, a Polícia Federal não monitorou. A ABIN também estava, pelo que a gente sabe atualmente, do outro lado, né? Conspirando contra o governo eleito. Então, não temos razões para confiar nas nossas forças de segurança. Na verdade, se tem uma razão, nesse caso, é a gente acreditar que as nossas forças de segurança trabalham para governos estrangeiros. Então, muita coisa tem que mudar. E isso, em algum momento, a gente tem que começar, né? Pessoas precisam começar a ser demitidas, processadas e presas. Porque, como está, não pode ficar de jeito nenhum. Certo? Não pode de forma alguma. Já está passando da hora de atitudes serem tomadas. Certo? Eu penso assim,
Ah, mas tem os brasileiros feitos de refém. E nós vamos negociar com o Estado terrorista? Desde quando essa é a prática do Brasil? Tem brasileiro feito de refém, cara. Certo? Brasileiro feito de refém. Se o cara não pode sair... Como assim não pode sair? Se não pode sair, ele é refém. O Estado de Israel está aprisionando cidadãos brasileiros lá. Não podemos ser amigos de um país desse. Certo? Não, de forma nenhuma. Não há mais condição do Brasil seguir mantendo relações diplomáticas. Ai, mas o prejuízo, que prejuízo? Israel representa 0,57% do comércio internacional do Brasil. Não representa nada. O que Israel vende? Aparato de espionagem e de repressão para governos e forças policiais do mundo inteiro. Traduzindo, Israel vende violência e intimidação. Certo? Por isso que tantos países fazem negócio com Israel. Porque é o que Israel vende. Repressão, espionagem, violência, arma, munição, sistemas eletrônicos de vigilância. Certo? Para governos conspirarem contra o próprio povo. Então, a gente não ganha nada negociando com Israel. É Israel que precisa da gente. O Brasil exporta petróleo e combustível para eles. Certo? O Brasil exporta combustível para eles. O Brasil exporta comida. Como a gente alimenta um povo que está massacrando nossos próprios cidadãos. Eu concordo com a postura mexicana. E que a gente não deve intervir. A priori. Mas agora não é mais a priori. Eles não apenas sequestraram 34 cidadãos brasileiros e mantêm eles reféns há semanas, como acabaram de conspirar contra o povo, o Estado e o governo. Então agora não é questão de neutralidade, é questão de reação. Inclusive constitucionalmente. O Brasil adota a política de reciprocidade. Constitucionalmente, o Brasil adota a política de reciprocidade. Então o presidente Lula é obrigado a agir com reciprocidade. A gente não vai começar a espionar os israelenses, não vamos sequestrar cidadãos israelenses. Mas eu penso que expulsá-los é o mínimo, certo? Expulsar todos os representantes do governo israelense, de agências israelenses, romper qualquer contrato, em qualquer nível de governo com o Estado israelense e empresas israelenses, é o mínimo que a gente faz agora. Porque eles nos declararam guerra, certo? Eles, eu falava, já falei em vários vídeos, que essa não era uma guerra do Brasil, agora é. Agora é uma guerra do Brasil. O Estado de Israel nos escolheu como inimigos e agiu como inimigo. Então deve ser tratado como inimigo. O Brasil não é uma república de banana. Com todo respeito, não somos uma Honduras, uma Nicarágua, uma república centro-africana, não. Certo? Nós somos a 8ª economia do mundo. Somos a 7ª nação mais populosa do mundo. A gente não precisa disso, a gente não precisa passar por isso. Não somos obrigados a suportar esse desrespeito. De forma alguma. Como eu disse, não era uma guerra nossa, agora é. Certo? Eu não digo que o Brasil tem que declarar guerra ao Estado de Israel, porque não é a nossa tradição. Mas romper relações diplomáticas, que era uma coisa que a gente deveria deixar para uma situação extrema, bom, a situação extrema chegou. Então romper relações diplomáticas agora é o mínimo. Nós não temos o que conversar com o Estado de Israel e eles não têm o que nos falar, não ser desculpa, pedir perdão. Certo? Vamos ser francos aqui. E num determinado momento, a partir do qual Israel seja considerado um Estado hostil, os políticos, as mídias que estiverem trabalhando para eles, conspirando contra nós, também devem ser tratados como inimigo. Porque se eles nos declararam guerra, quem está com eles está contra nós. Então esses deputados bolsonaristas, aquele pessoal de Sergipe, essas emissoras de TV, elas têm que começar um pouco a respeitar, se não o nosso povo, se não o nosso país, ao menos as nossas leis. Certo? Então já está passando da hora de Israel ser tratado como aquilo que ele é. Cara, eu esqueci minha carteira. Ah, paciência. Está passando da hora de Israel ser tratado como aquele que é. Inimigo.
Não porque nós escolhemos. O Brasil escolheu o caminho da paz. O presidente Lula foi até muito tolerante. Muito tolerante. Mas, diante do que aconteceu ontem, a tolerância passa a ser confundida com covardia, com leniência, com cumplicidade. Certo? Os bolsonaristas deram mais um pulo. O que está esperando eles fazer agora? Os caras conspiraram com o governo estrangeiro contra nós. O que o embaixador do Estado de Israel estava fazendo com o líder golpista da oposição? De verdade. O que é isso? Que palhaçada é essa? Certo? Então, sobre isso, gente, eu acho que o que tem para ser falado eu disse. Não precisa... É constrangedor, na verdade, que a gente tem que dizer o óbvio. A Globo, a família Marinho, se quiser manter a concessão da Rede Globo, ele sempre foi contra o povo brasileiro. Não dá para pedir que ele seja a favor do povo brasileiro. Nunca será. Certo? Mas isso é uma coisa. Outra é conspirar contra o governo e contra o Estado. Aí já é crime. Eles têm o direito de ser contra o povo brasileiro. Eles têm o direito de ser contra o governo brasileiro. Mas contra o Estado, não. Conspirar com o governo estrangeiro contra o nosso Estado, aí já rompeu as fronteiras do admissível. Certo? Aí já rompeu as fronteiras do admissível. E ela precisa ser punida. Tem que chamar qual que é de vocês agora. Vocês estão trabalhando para o governo estrangeiro? Então, caça a concessão de vocês e vão transmitir lá do governo estrangeiro, igual vocês querem. Quer defender Israel? Vão para lá. Mas saiam daqui. Eles são livres enquanto seres humanos. Diferente do Estado de Israel, a gente não sequestra pessoas. Quer ir? Quer usar o direito de retorno? Tchau, bye, some. Mas aqui não. Certo? Existem limites. E como eu disse, esses limites foram ultrapassados. Os limites foram ultrapassados. Tem que haver punição. Tem que haver consequência. E urgente. É impressionante a gente estar tirando tempo de análise que deveriam ser mais importantes para gastar falando o óbvio. Que o Estado de Israel escolheu ser nosso inimigo. E como tal deve ser tratado. E todos que apoiam o Estado de Israel, doravante, também são nossos inimigos. Não é questão de adversário. Perpassou a questão de adversário. Não é mais ser adversário ou não. É inimigo. Se opera contra o Estado brasileiro, é inimigo. Simples assim. Certo? Simples assim. E tem uns tais sionistas de esquerda que comparam essa pataquada do Hezbollah no Brasil. Sério mesmo, dos identitaristas eu não espero nada, né? O povo colorido, verdista, eu não espero nada, isso nem de esquerda é. Eles fazem o que o Partido Democrata manda. Você pode ver que eles nunca se pronunciam. Tá lá as dondocas se pronunciando contra o buraco negro e não dando um pio sobre as crianças palestinas. Um pio, não dá um A. Certo? Para não perder o Pix, né? Não fala nada sobre os brasileiros, 34 brasileiros reféns do Estado de Israel. Não dá um pio. Não dá um pio. Não dá um pio à irmã, né, da pessoa. Não dá um pio à indígena da Shopee. Não dá um pio à verdista ongueira, a fadinha da floresta. Ninguém dá um pio. O outro lá, né, o da ministra negra do Supremo, também nunca mais abriu a boca. Não falou um A sobre os brasileiros sequestrados pelo Estado de Israel em Gaza. Lógico, né? Como é que eles vão perder a grana das palestras? Como é que eles vão perder os holofotes? Como é que eles vão perder o Pix? É evidente que eles não vão falar nada que desagrade o Partido Democrata dos Estados Unidos. Não precisa e nem pode esperar muita coisa deles. Mas repito,
Incrivelmente isso é um direito. Agora, conspirar contra o Brasil com o governo estrangeiro, aí não. Aí é outra coisa. Isso é outra coisa. E precisa ser combatida. Precisa de uma resposta enérgica. Porque o que acontece? Olha o calor, gente. Olha como é que tá. Coitada das abóboras que nascem na beira da ferrovia. O calor tá torrando as bichinhas. Até o capim. Tá muito quente. Mas eu tinha que ler, sabe? Eu não posso fazer postagem baseado nas vozes da minha cabeça, tendo como fonte Águas de Illinois e o Times New Roman. Eu tenho que ler, eu preciso ler. Levantei cedinho, comecei minhas leituras. Por isso que eu só tô indo pra casa da dona mãe agora, às 10 e tanto da manhã. Que eu preciso ler. Certo? E o que eu leio me deixou muito convicto de que a gente já deve começar a pressionar o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Justiça e o Presidente da República a romper relações com o Estado de Israel. É o mínimo, gente, de verdade é o mínimo. Nada menos que isso pode ser aceito. Sabe, o mínimo. Não dá pra, de verdade, agir como se não tivesse acontecido nada. Adotar aquela visão israelense, né, de que se eu fingir que não aconteceu nada, se eu mantiver o silêncio, tudo vai ficar bem. Que eu quero evitar o confronto. É óbvio que eu quero evitar o confronto, e provavelmente você também quer evitar o confronto. Mas o confronto veio até nós. E o que nós vamos fazer? Nós vamos chorar? Nós vamos nos esconder? Lembra do poema famoso, né? Na primeira noite, eles se aproximam e roubam a flor do nosso jardim. Nós não fazemos nada. Na segunda noite, eles pisam nas nossas flores. Na terceira, eles arrancam a voz da nossa garganta. E agora nós nada podemos dizer. Então é isso, essa é a sequência. Daqui uns dias nós vamos ter igual o Texas, em que as pessoas, para receber de volta o dinheiro dos impostos que eles pagaram, na forma de ajuda do governo diante de tragédia, tem que assinar um documento se comprometendo a não boicotar um Estado estrangeiro. Ou seja, as pessoas pagam impostos para o governo defender os interesses de outro país. Tipo a Austrália, né? As pessoas pagam a taxa para defender o interesse dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, as pessoas pagam impostos para defender o Estado de Israel. É isso que nós queremos? Aí você vê esses manés da extrema-direita brasileira, né? Bolsonarista, são contra impostos. Mas eles são contra, como é que eles falam? Cuba, Venezuela, não sei o quê. Mas Israel tá tudo bem. Israel pode cuspir na nossa cara. Que a gente vai brincar de ONU, né? Que Israel pode fazer o que quiser e a gente não faz nada e não fala nada. É evidente. Eu gostaria muito, todo mês eles pegam esse escapamento barulhento de moto. Isso é multa, na minha cidade tem uma lei específica. Pega esse escapamento barulhento e confisca, né? Aí mais ou menos todo mês tem a cerimônia. Diante da Câmara dos Vereadores, esses escapamentos são jogados na rua e uma daquelas rolo compressor passa em cima. E o sujeito ainda paga uma multa. É um desrespeito. É um desrespeito. É um absoluto desrespeito. Enfim. Eu, claro, não quero guerra. Óbvio que eu não quero guerra. Não advogo a guerra, não defendo a guerra. Mas a dignidade é outra coisa. Então, que se rompa relações diplomáticas com o Estado de Israel. Tá bom, paciência. Expulsa todos os membros do governo israelense daqui. Para de fazer negócio com eles. Para de financiar eles, alimentar eles e fornecer combustível para eles. Se vira. Esse que pede para os amiguinhos deles. Cheio deles na Europa, né? Nos Estados Unidos.
se vira lá. Nós não temos nada a ver com isso. Nada a ver. E o Brasil, o mínimo que se exige, que se deve exigir de qualquer governo estrangeiro é respeito. Os países do mundo não precisam gostar da gente. Não precisa. Mas nos respeitar é o mínimo, do mínimo, com respeito. Perfeito? Menos que isso, não. O mínimo é o respeito. Perfeito? O mínimo é o respeito. Então, honestamente, que o governo brasileiro faça o que deve ser feito. Que cada brasileiro faça o que deve ser feito. Exija que o governo brasileiro rompa relações diplomáticas. Que não dá mais. Não dá mais. Sabe, essa tentativa patética, forçante, esse conluio com o bolsonarismo derrotado nas urnas, que esse sim foi processado e já está sendo condenado por terrorismo. Mas nas barbas da Polícia Federal, né, que não viu nada. A ABIN não viu nada. E o mesmo Estado de Israel, que não viu um enorme levante do Hamas no próprio território, no próprio país, de repente descobriu algo do Hezbollah aqui no nosso país. Como é que descobriu? Aqui não lá. É porque não estava vigiando lá e está espionando aqui? Foi assim que eles fizeram? Esse é o grande segredo? Esse é o grande segredo do Estado de Israel? Nós realmente vamos ser cúmplices, nem que seja com o nosso silêncio diante disso? Cara, camarada, não dá. Eu também sou amante da paz. E eu também sou contra a guerra. Mas, como disse João de Santo Cristo, se a via crucis virou circo, eu estou aqui. Paz. Mas sem relações diplomáticas. A gente não precisa odiá-los, a gente não precisa agredi-los, mas a gente também não precisa conversar com eles nem fazer negócio com eles. Porque foi decisão deles. Eles escolheram. Eles conspiraram. Não fomos nós. Então, qualquer reação. Reação é o rompimento de qualquer relação diplomática e econômica que a gente tem com o Estado de Israel. Simples assim. Romper relações diplomáticas, cancelar quaisquer negócios que a gente tenha com eles. Ponto. Sigam vivendo a vida deles. Nós seguimos vivendo a nossa. Não tem mais conversa. Não é mais possível conversa. Você negociaria com alguém que sequestra membro da sua família? Que te chantageia? Que conspira contra você? Você faria isso? Acho que não, né? Acredito mesmo que não. Então, aplique para o nosso país o que você aplicaria para sua família, para sua casa. Sem conversa. Não precisa de briga. Mas não é possível conversa, nem negócio. Cruz Roxa de Buraco, gente. Municipalidade. Minha mãe é uma idosa, sofreu 2 AVC e tem sequela de Covid. Ela não pode sair debaixo do sol quente, né? E meu irmão mal consegue andar. E a minha irmã trabalha a noite inteira, né? Então
Aí eu saio de casa mais tarde, aproveitei, fiz outras coisas ali, né? Saio de casa mais tarde, porque eu já passo no açougue, compro a carninha, passo na frutaria, compro as verduras, né? Mas é isso, muito quente, muito quente. E como eu disse, amanhã a máxima vai ser de 37, não de 36. E depois 5 dias com máximas de 38 ou mais. Então, mais uma vez, quero aproveitar que eu estou encerrando esse vídeo. Quero agradecer imensamente cada pessoa que me ajuda. Ontem, quem viu a live percebeu que a qualidade do som e da imagem melhorou drasticamente, mas melhorou muito. Que graças aos Pix eu consegui comprar uma webcam boa, da marca boa, Redragon, marca boa, modelo bom, sabe? Então eu agradeço imensamente, foi os Pix que me permitiram isso. A gente vai melhorando, eu coloco aquele fundo verde, aí alguém me alertou que é perigoso, porque as pessoas podem manipular a imagem. Então é melhor não. Vai ficar com o meu quartinho pobre mesmo, de fundo. Mas com boa qualidade de áudio e som. De áudio e vídeo, perdão. Certo? Então, obrigado mais uma vez a todo mundo. Certo? E também, como eu estava dizendo, negócio do calor. Eu ganhei um climatizador e ganhei um ventilador muito bom. Então dá para me trabalhar, certo? Mais uma vez, graças a vocês, que inclusive, também graças a Pix, eu comprei o computador inteiro, peça por peça. Então eu quero terminar com agradecimento. É bom, gratidão acho que é o mínimo, né, que a gente deve ter. Então muito obrigado a todos vocês, tenham um ótimo dia. E podendo, escrevam para o Ministério das Relações Exteriores, exigindo o rompimento das relações diplomáticas com o Estado de Israel e com o Ministério da Justiça, inclusive com o Ministério Público Federal, para apresentar notícia crime contra Jair Messias Bolsonaro e todos os que se reuniram com representantes de país estrangeiro para conspirar contra o nosso Estado, ok? Nossa, está muito quente. Agradeço também a água nobre de Minas, que estava geladinha lá no açougue. Senão eu tinha desmaiado aqui no meio, Coruíça. Se cuidem, gente, com esse calor. Não sei como é que tá na terra de vocês, não, mas se vocês estiverem no centro-oeste, vai ser tenso. Muita hidratação. Se cuidem. Diplomacia, diplomacia. Eu já endureci bastante, porque eu posso, né? Eu não sou um país. Eu considero hoje que Israel está usando os brasileiros como uma espécie de reféns diplomáticos. Não há nenhuma razão objetiva, técnica, de guerra, ou o que quer que seja, para que apenas 34 brasileiros, na verdade 24 brasileiros e 10 com direito de entrar no Brasil em razão de relações de parentesco, que não são terroristas, que não têm vínculos com o terror, que não têm ligação com a luta política. Não há nenhuma razão para que esses brasileiros não saiam de lá, que o governo não garanta segurança para que saiam, quando mais de 3 mil estrangeiros já deixaram o local. Sendo que há um avião brasileiro no Egito esperando já tem mais de 3 semanas. Tá? É claro que se trata de uma manifestação de desagrado do governo de Israel com as posições brasileiras. Um desagrado que não faz o menor sentido, basta ver a resolução que o Brasil propôs na ONU. Essa posição de Israel em relação aos brasileiros é absolutamente inaceitável até aqui. Graças aos céus, as pessoas começaram a designar pelo nome que deve designar. Um genocídio com uma distinção. É o primeiro genocídio televisionado da história humana. E quero começar dizendo que genocídio não é uma questão a ser abordada para estar a favor ou contra
a partir de uma perspectiva de que lado da política, de que visão de mundo você tem. Genocídio é genocídio. Genocídio não é uma coisa para ser contemporizada a partir da percepção de esquerda ou direita. Ou, por acaso, estaríamos hoje divididos no Brasil frente ao nazismo por alguém ser de esquerda ou de direita. Genocídio é genocídio e todos e todas, independentemente da fé religiosa ou não ter nenhuma, partido político ou não ter, visão de mundo, opção ideológica, em qualquer das visões que um ser humano possa ter acerca do mundo, ele deve repudiar e promover ações concretas para impedir que o genocídio aconteça. Esta é a premissa básica.